Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu gostaria de falar sobre essas edições aqui do Hulk, o Imortal Hulk, publicação recente da editora Panini, mas eu não irei falar muito bem dessa história e vocês entenderão por quê. Bom pessoal, hoje eu terminei de ler Imortal Hulk da editora Panini. O segundo volume é uma publicação recente da editora. O primeiro volume foi lançado já tem um tempinho e confesso para vocês que eu não gostei da história, mas eu cheguei à seguinte conclusão, que não é que essas histórias sejam ruins, mas o meu padrão de leitura que aumentou um pouco. Antes de ler essas histórias eu vi um hype muito positivo, muitas pessoas falando muito bem, vários canais no YouTube elogiando, também teve recorde de venda nos Estados Unidos, mas ainda assim eu esperava algo mais que eu não vi ao fim da história. Mas por que eu digo que meu padrão de leitura aumentou um pouco? É porque, galera, eu leio essas histórias e sempre vejo mais do mesmo. Como assim? Essas histórias são muito repetitivas, muitas coisas que acontecem aqui eu já vi em outras histórias anteriores. Por exemplo, no segundo volume, se eu não me engano, tem uma cena onde o Hulk, ele meio que perde o controle e os Vingadores se reúnem para derrotar o Hulk. Cara, eu já vi isso em diversas outras histórias. A única parte da história que eu gostei é quando o Hulk ele é capturado e os pesquisadores estão fazendo algumas experiências com o Hulk para descobrir a fonte de poder dele, como que funciona o seu corpo, mas depois eles descobrem que o Hulk deixou-se ser capturado para também descobrir qual é o limite do seu poder. Fora isso, galera, eu não gostei de nada do que é contado aqui, mas como já mencionei, não é que seja uma história ruim, mas é uma história que não agrada mais o meu padrão. Isso acontece com outras histórias também. Você pega uma história do Batman, por exemplo, é o Batman enfrentando o Coringa, o Bane, os mesmos inimigos de sempre. A gente pega hoje as vendas de quadrinhos dos Estados Unidos, a gente percebe que cada vez mais está abaixando as vendas por lá. E galera, isso acontece, não vou dizer que é pela crise editorial, mas também muito por conta das histórias, pelo nível de história. Muitos leitores de antigamente, eles não querem mais ler essas histórias porque não agradam mais o seu nível de leitura. Eu acho que muitas edições, a Marvel, a DC Comics, elas querem fazer o leitor de trouxa, porque, galera, as histórias são sempre mais do mesmo, não traz nada de inovador e isso acaba perdendo o foco do leitor em querer ler essas histórias, e isso está acontecendo comigo. Mas tá, eu sei que vocês podem perguntar, se as histórias são tão ruins, por que você insiste em ler essas histórias? Porque eu sou um leitor besta, galera. Eu sou um leitor besta que sempre acredita que essas histórias serão melhores e ao fim da história eu percebo, cara, eu estava errado, gastei dinheiro à toa. Diferentemente, isso não acontece com os mangás, por exemplo. Eu acredito que seja pelo estilo de narração, é uma história mais dinâmica, é uma história mais rápida, e mesmo que seja um quadrinho muito longo, você sabe que tem um começo, um meio e um fim. Ao mesmo tempo, você pega personagens quase que centenários, com 80 anos de idade, como o Batman, Superman, sei lá, e você percebe que mesmo que as histórias são arcos fechados, são bem repetitivos, porque são os mesmos personagens, são os mesmos vilões, se passa no mesmo local. Então eu olho lá para trás e percebo que não é sempre que se faz um Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, Crise das Infinitas Terras, o Watchmen, Batman Longo Dia das Bruxas, Piada Mortal e por aí vai. Eu acho que o quadrinho caiu muito de nível e o que tinha que ser feito com super-herói já foi feito, e a partir daí é isso que a gente vê.